Da crise do coronavírus e, efetivamente, nós estamos vendo como é que a internet passa a ser um aspecto relevante da nossa vida, nos mais diversos aspectos. Então, queria assim, lembrar alguns aspectos que a gente pode mencionar. Então, quem tem filho, ou todo mundo na área da educação está vendo esse fenômeno de como é que a gente está tendo que migrar para formas de ensino à distância. Nem sempre as escolas estão preparadas, nem sempre as casas das pessoas estão preparadas para isso, então está todo mundo lidando com isso nesse momento. Quem precisa de uma atenção em saúde também e pode fazer isso pela internet está vivendo isso pela primeira vez. A gente pode lembrar, por exemplo, todo mundo que está precisando de um auxílio emergencial e está nessa faixa de renda que precisa de um auxílio para se manter nesse período, está precisando usar os aplicativos e o telefone celular para acessar, isso é uma regra da política pública, né? Tem gente que está precisando trabalhar em casa, então, assim, a internet passou a ser, eu diria que não só um aspecto, um direito em si, né? Um direito que a gente tem de poder se informar nos dias de hoje, mas ela passou a ser cada vez mais um aspecto, uma ponte para outros direitos. Então, não tem como hoje em dia mais falar de educação, falar de saúde, falar de acesso ao trabalho, falar de acesso à renda sem o acesso à internet. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje, acho que é a pesquisa que a gente tem feito nos últimos anos, é mostrar um pouco como é que é a trajetória do acesso à internet no Brasil. A gente pensa que a gente que está nos centros urbanos e na região sudeste tende a pensar que isso já está totalmente disseminado e é igual para todo mundo, mas a gente sabe que, e os dados que eu vou mostrar para vocês mostram que ainda há muita desigualdade. Então, a internet não chegou em todas as partes do país, e quando chega, ela chega de forma diferente, dependendo da renda, dos aspectos sociais. Então, a gente precisa... acho que o recado principal, se eu tivesse que resumir já, chegar no fim da conversa e dar um recado principal, acho que é esse de que nós vamos sair desse momento, e especialmente desse momento de pandemia, não vai dar mais para fazer política pública de qualquer área que seja, sem lidar com esse tema da conexão à internet e dos desafios da internet. Então, eu vou tentar aqui apresentar alguns slides, vocês me avisam se funcionou aqui. Só um instante. Está funcionando. Vocês conseguem ver a minha tela aí, né? Sim. Sim, conseguimos sim, Fábio. Ok, então, só para... Basicamente, o que eu vou trazer hoje para a discussão são os resultados de pesquisa que a gente faz na área do CETIC.br, que é um centro de pesquisas que fica aqui em São Paulo, ligado ao NIC.br, que é a Autoridade Brasileira do Domínio.br. Então, todo mundo que tem um site.br está registrado no NIC.br, e ligado à estrutura do Comitê Gestor da Internet. Essa estrutura, eu vou falar rapidamente um pouco do nosso trabalho e da produção de estatísticas nessa área, e depois vou tratar em linhas gerais de como é que o acesso à internet foi se comportando nos últimos anos no país. Esse modelo atual de como a internet funciona, a internet surgiu a possibilidade de ser contratada comercialmente a partir do meio da década de 90, e já em 95 foi criado o Comitê Gestor da Internet, que é um fórum que está presente a sociedade civil, o setor privado e o governo, e que faz uma espécie de governança multissetorial da internet no país.
Em 2005, esse modelo criou o NIC-BR, e dentro do NIC-BR a gente tem o CETIC, que é um departamento focado exclusivamente na produção de dados e estatísticas sobre a internet. Então, a gente é uma espécie de IBGE da internet no Brasil, e a gente está focado em entender não só o que as pessoas que usam ou não usam a internet nos diversos setores, mas também o que fazem, quais as habilidades que possuem para fazer esse uso. E a partir de 2012, o CETIC também virou um centro de categoria 2 da Unesco. Então, a gente também tem um trabalho de apoiar a produção desse tipo de estatística fora do Brasil, e nosso foco é principalmente na América Latina e nos países que falam português na África. Então, a partir dessa trajetória, a gente foi crescendo um pouco a quantidade de estudos e as áreas que a gente cobre. A gente começou com uma pesquisa na área de domicílios e indivíduos. Então, como é que está a presença da internet nos domicílios, né, na casa das pessoas, que tipo de equipamento está disponível e o que as pessoas fazem online, fazem na internet. A gente também tem uma pesquisa com a população de crianças e adolescentes, que foca exclusivamente nas oportunidades e riscos de quem tem 9 a 17 anos. O rol de pesquisa do CETIC foi crescendo para outras áreas. Então, hoje em dia, eu não vou ter tempo de falar de todas, mas está totalmente disponível no nosso site. Pesquisas na área de educação, saúde, cultura, empresas, governo, ONGs, provedores e centros públicos de acesso, sempre com esse foco da internet. A gente quer saber como é que cada um desses setores está fazendo o uso das tecnologias, para que ele está fazendo, quais são as dificuldades e desigualdades nessa área. E o objetivo é sempre seguir parâmetros e referências internacionais, para a gente poder comparar o Brasil com outros países. A gente vê que isso é fundamental. Nós estamos vendo nesse momento de pandemia como é que é fundamental ter dados confiáveis e que podem ser comparados com o que está acontecendo em outros países, e também para apoiar o que o país está fazendo na área de políticas de inclusão digital. E acho que uma referência um pouco mais teórica de quem estuda essa área, que eu acho que é importante para entender por que a gente pergunta determinadas coisas, é que os estudos de internet, eles começaram lá na metade dos anos 90 para o começo dos 2000, muito com foco em uso ou não uso, acesso ou não acesso. Então, basicamente, nessa primeira onda, né, que ficou conhecida como a inclusão digital de primeira leva de estudos sobre a área, estava preocupado quantas pessoas têm ou não acesso à internet, se esse acesso, em geral, esse acesso tradicionalmente ele é menor nas áreas rurais. Quem conhece as áreas rurais sabe que a conexão de internet é pior. A gente tem desigualdades entre as regiões do Brasil. Então, na região norte é muito mais difícil ter conexão do que na região sul e sudeste. Mas aqui o foco principal era basicamente se chega ou não a conexão. Então, quem está ou não conectado era o foco dos primeiros estudos. Conforme o acesso à internet cresce e expande, tem uma segunda leva de estudos, que é mais sociológica, e que está preocupada não só com quem usa ou não usa, mas o que faz na internet. Porque o que a gente vai ver, e o que os estudos vão ver, é que os benefícios e oportunidades da rede e de uso da rede também estão desigualmente distribuídos. Então, aquele que tem possibilidades, escolaridade, um acesso, às vezes, a uma conexão melhor, consegue fazer atividades mais sofisticadas, consegue pagar uma conta, consegue acessar uma renda emergencial. Então, assim, são diversos aspectos que não tem a ver necessariamente com acesso imediato, mas com a capacidade de usar a rede. E esse segundo grupo de estudos está muito mais preocupado com o que as pessoas realmente conseguem fazer online. E um terceiro grupo de estudos, que ainda é muito reduzido e que a gente está tentando trazer para o Brasil e reforçar, é realmente conseguir medir efetivamente o que a internet melhora na vida das pessoas que têm ou não a rede. Então, a gente tem políticas públicas ao redor do mundo que financiam o uso da rede, que apoiam que a internet esteja disponível nas escolas, nos estabelecimentos de saúde,
intervém na questão do preço para ver se as pessoas podem ter uma internet acessível, mas a pergunta que fica é o que ter ou não internet, no fim das contas, muda na vida da gente, né? Então, essa é a grande pergunta de pesquisa que é tratada nesse campo de estudo. E o que a gente tem visto na literatura é que cada vez mais a literatura estava focada em dois extremos, né? Então, tem uma literatura econômica um pouco mais macroscópica, que está preocupada se a internet é cara ou barata, se ela está presente ou não, se o cabo de fibra ótica chegou ou não a determinadas regiões, então ela está preocupada com aspectos econômicos que, claro, que influenciam o uso da rede. Então, o que acontece muito com o uso da internet é que quando você não há demanda, por uma população, por exemplo, numa área rural, remota, que tem pouca gente, as empresas não têm interesse de levar a internet e essa população fica, em geral, desconectada. Então, é uma literatura que está preocupada muito com os incentivos mais macroscópicos assim, do processo. E, por outro lado, uma outra literatura que ficou muito preocupada com o indivíduo. Então, quais são os indivíduos e os perfis dos indivíduos que usam ou não a internet? Então, quem é mais velho tende a usar menos, quem é mais novo usa mais. Quais são as diferenças de raça, de cor, quais são as diferenças de escolaridade. Então, tem uma pesquisa sociológica que investiu um pouco no ambiente mais micro, e a gente está tentando cada vez mais juntar essas duas partes do processo. Então, cada vez mais a gente precisa entender que tem um espaço do meio, tem uma zona do meio que precisa ser entendida, que considera que a rede, ao mesmo tempo, depende de aspectos sociais, comunitários, mas ela também de aspectos individuais. Então, esse é um pouco o cenário de como a literatura, essa literatura de inclusão digital que se fortalece ali a partir de 2005 para frente, está hoje tratando o tema em 2020. E aqui só para efeitos de ilustração, uma notícia que saiu ano passado na revista Economist, que eu achei interessante, que ressalta que a internet de qualidade vai chegar primeiro para as pessoas e para a maior parte das pessoas do que o saneamento básico e água. Então, para a gente ver como é que esse tema, por um lado, interessante que ele ficou um aspecto central das nossas vidas, todo mundo passa a ter a internet como um aspecto central do seu cotidiano e, ao mesmo tempo, ele superou até questões que a gente achava que estavam superadas, que é o mais básico para uma vida saudável, que é o saneamento. Então, a gente vai ter, e acho que é bastante interessante notar isso nesse período de pandemia, que a gente vai ter, ao mesmo tempo que a gente tem populações super precarizadas e com muita dificuldade de lidar com esse momento, elas estão super conectadas, elas estão na internet produzindo conteúdo, e a internet passou a ser decisiva em diversos aspectos da nossa vida. Então, só para fazer um histórico rápido, não sei se vocês estão me ouvindo bem, só para ver se não tem nenhum problema de conexão. Não sei se alguém comenta. Tá ótimo. Tá bem. Tá muito bom. É que a gente vai falando com a tela aqui e beleza. Ficando sem ver a reação. Mas um pouco um histórico dos dados do IBGE, que eu acho que é interessante mostram que até 2005, mais ou menos, os primeiros dados sobre internet que existem no país são de 2000, 2001, no censo de 2000 e na PNAD de 2001. Então, se a gente olha até 2005, a presença de computador ou de internet no domicílio era uma coisa para muito poucos, para menos de 20% da população. Claro que esse número varia se a gente compara o que acontecia aqui em São Paulo com o que acontecia no Maranhão, por exemplo, é uma diferença muito grande, mas menos de 20% da população brasileira tinha um computador conectado à internet, que são essas faixas mais grossas do gráfico, e a gente começa a ver um crescimento da presença do telefone celular. O telefone celular
vocês vejam, ele segue em crescimento na a presença de ao menos um telefone celular no domicílio, até pelo menos 2011, 2012, e a gente chega numa faixa de quase universalização. Então, a presença de um telefone celular nos domicílios brasileiros está muito próxima de itens básicos, como iluminação, como energia elétrica, geladeira, fogão e outros aspectos básicos da vida. O computador, que teve o seu pico de crescimento até 2011, 2012, tem estagnado ali como equipamento, e na medida que os telefones celulares passaram a estar conectados à internet, cada vez menos esse uso está dependente do computador. Então, a gente vê hoje em dia, acho que todo mundo sente isso no cotidiano, que uma boa parte da população passa a nem ter mais computador. O computador passou a ser um dispositivo em desuso, e a presença cada vez mais massiva dos telefones celulares. A nossa pesquisa, que eu vou trazer aqui dados bastante atuais, que foram lançados agora, referentes a 2019, ela é feita desde 2005, então ela pega também todo esse período e é representativa do território brasileiro. Hoje a gente tem, falo hoje com dados referentes a 2019, a gente tem 71% dos domicílios, das residências, com algum acesso à internet, que pode ser um acesso apenas pelo telefone celular, mas é algum acesso à rede. Então, por um lado, a gente tem que destacar que o crescimento foi muito rápido. Então, se a gente olha em 2008, era só 18. Então, a gente passou, basicamente, em uma década, a gente passou a quase toda, a imensa maioria dos domicílios conectados à internet, mas a gente ainda tem 30%, na faixa de 30% dos domicílios que não tem nenhum acesso. E quando a gente destrincha os dados, vocês vão ver que eles estão mais presentes nas áreas rurais. Então, nas áreas rurais, o acesso cai para só 51%. E quando a gente divide por classe socioeconômica, né, que são faixas que a gente classifica o consumo e os bens das famílias, a gente vê que nas classes D e E, que são as famílias de renda mais baixa, só agora em 2019, pela primeira vez, metade da população de domicílios tem alguma conexão à internet. Isso vale também, agora eu não estou falando mais do domicílio, eu estou falando mais das pessoas. Então a gente também investiga como é que as pessoas de 10 anos ou mais fazem uso da rede, e a gente teve que no último ano 74% dos brasileiros de 10 anos ou mais fizeram algum uso da internet nos últimos 3 meses. Nós estamos falando de 134 milhões de pessoas, então é uma massa muito grande de brasileiros conectados à rede num uso mais recente, mas não significa que todo mundo está online. Então, especialmente nas faixas D e E, esse número é de 57. E é justamente nessa faixa de renda mais vulnerável que a gente precisa acessar, por exemplo, com o auxílio emergencial agora nesse momento de pandemia. Como é que as crianças, por exemplo, dessa faixa de renda, que a gente viu que não tem internet em casa e tampouco usa a internet, como é que essas crianças vão lidar nesse momento de pandemia? Então, só para a gente ver que, apesar da gente ter um crescimento muito rápido e importante no período, a política ainda não foi capaz de incluir a internet para todo mundo. E tem uma mudança no período, que é uma mudança tecnológica, mas que também afeta o que a gente consegue fazer e os benefícios, aquilo que a gente estava perguntando no início, né? O que a internet muda ou não na nossa vida, que é como as pessoas usam a rede. Então, a gente tem mostrado na pesquisa que o telefone celular está substituindo o computador como o dispositivo de uso. Então, cada vez mais, ainda que a gente não tenha muita percepção disso na nossa faixa de renda, né, em geral, quem tem ensino superior ou que está nas faixas de renda mais alta, mas para a grande maioria da população, 99% daqueles que já têm internet, eles usam no telefone celular. Enquanto o computador caiu para 42%, e pela primeira vez a gente está vendo a televisão, o aparelho de televisão conectado à internet quase empatando com o computador. Então, significa que as pessoas estão usando
a internet por dispositivos e por formas diferentes, isso vai refletir no que é possível ou não fazer online. Tem uma parte da literatura que é muito crítica nisso, que é, quer dizer, um telefone celular pode resolver a maior parte dos problemas, você pode pagar uma conta, você pode fazer uma transação de governo, mas não necessariamente você vai escrever um ensaio para a escola. Então, o que limita ou não o acesso a determinados dispositivos com aquilo que você consegue se beneficiar do uso da rede. Essa trajetória mais longa, e aqui nesse gráfico eu estou focando só para efeito de comparação, só nas áreas urbanas, então tirando o pessoal das áreas rurais, que é o pessoal mais desconectado, se a gente der uma olhada nas faixas de idade, a gente vê alguns aspectos interessantes nesse último, pelo menos, quase 15 anos. Primeiro que, se a gente vai na faixa até 44 anos, praticamente, se a gente, um indivíduo que hoje tem no Brasil até 44 anos, ele está numa faixa de conexão à internet muito próxima de qualquer país da Europa, né? Se a gente pegar a média dos países da OCDE, que é na faixa de 86%, ela se aproxima a todo mundo que tem no Brasil, nas áreas urbanas, ali até 44 anos. Quando a gente vai para a população mais idosa, e aí, especialmente quando a gente vê a população de 60 anos ou mais, aí o uso de internet já cai para uma faixa de menos da metade da população. E a gente vê, apesar, então, desse aumento grande da rede em todas as... Então, assim, ainda que a presença da internet está aumentando em todas as faixas de idade, a diferença entre o nível de conexão dos mais jovens para os mais velhos, ela tem ficado maior até nos últimos anos. Então, tem uma faixa da população, especialmente de 60 anos ou mais, que está ficando para trás nesse avanço da rede nos últimos anos. Quando a gente compara por faixa de renda, né, as classes A, B, C, e D e E, a gente mostra também que durante essa trajetória, lá já desde 2008, as classes A e B, pelo menos, já estavam muito presentes na rede. Então, nós estamos falando de uma parte da população que não é a maior parte da população, são as faixas de renda que estão em azul e laranja, que são nas faixas A e B, e que já estão conectadas, na sua maioria, à internet lá há uma década, desde 2008. Enquanto nas classes D e E, pela primeira vez, a gente chega a mais da metade da população em 2019 conectada à internet. Isso é importante porque, por um lado, a gente precisa resolver esse problema da exclusão dessas faixas de renda que ainda não estão conectadas, mas também é interessante notar, assim, se a gente for olhar em perspectiva, é uma população que acabou de começar a usar a internet, ou seja, a experiência de uso, capacidade de lidar, as habilidades, né, que é o que a gente chama com o uso da rede, ainda são muito recentes, são muito pouco familiares no cotidiano dessa população, o que vai gerar uma série de discussões sobre os efeitos disso. Nós estamos vendo todo um debate sobre fake news, sobre desinformação, sobre a capacidade que as pessoas têm de reconhecer ou não se uma notícia é verdadeira, ou até a capacidade, como eu já falei, de acessar um benefício do governo como a renda básica emergencial, para quem nunca tinha feito isso antes e é a primeira vez que faz nesse contexto. Então, para dizer que, para além daqueles, mesmo aqueles que vencem a barreira inicial do uso, tem que enfrentar a dificuldade de fazer esse uso ser realmente efetivo. E quando a gente fala do nível educacional, também é bastante interessante como a educação importa para o uso da internet. Isso está muito, muito correlacionado, não só nos dados que a gente tem no Brasil, como em qualquer parte do mundo. Então, a gente mostra que, para quem tem até o ensino médio, a gente basicamente conseguiu vencer a barreira dos 80% de usuários. Então, para quem está até o ensino médio, o percentual de brasileiros que usam a internet está nesse nível da OCDE que eu falei, que é nível de país
da Europa. O problema é que quem não chegou nessa faixa de escolaridade, a diferença é muito grande ainda e não passa de 60%. Então, ao mesmo tempo que o nível de escolaridade afeta ou não se a pessoa usa a internet, também a internet é uma fonte de educação, é uma fonte de informação. Então, ela vai acabar dificultando e ela pode ser um fator de criar mais desigualdade, ou seja, aquele que se beneficia da rede já faz um uso há mais de uma década da internet, enquanto aquele que entra agora tem que correr atrás. Então, do ponto de vista da criação de desigualdades, esse é um fator que é bastante importante. E cada vez mais, como eu mencionei lá atrás da literatura, não basta só olhar, usa ou não usa. Isso é o mínimo, né? É a linha de base para você saber o que a pessoa faz, se a pessoa está presente ou não na rede. Mas para quem está presente, que tipo de atividade faz? A gente fez uma classificação de algumas atividades online e olhou nessa, pelo menos a partir de 2005, 2006 até hoje, o que aconteceu com essas atividades online. Então, basicamente, a parte do gráfico que está em azul significa quem realiza aquela atividade. A parte em laranja significa que a pessoa realiza, a pessoa usa a internet, mas não realiza aquela determinada atividade. E o cinza, aquela que não utiliza a internet. Então, a gente vê, como eu já mostrei, que o cinza vai diminuindo, né? Então, as pessoas vão usando mais a internet ao longo do tempo, mas o fato das pessoas estarem usando mais não significa necessariamente que elas vão adotar atividades e ações mais sofisticadas. Então, por exemplo, nos dois primeiros gráficos do topo, a gente mostra, por exemplo, que uma atividade de curso à distância, que parece muito trivial para a gente que está nas faixas de alta escolaridade, ainda é feita por uma parcela muito pequena da população, e não adianta aumentar a internet, que não significa que vai aumentar a população de usuários de ensino à distância. Então, vocês vejam que a faixa azul continua estável ao longo do tempo, apesar do aumento do laranja. Depois tem um segundo nível que a gente classificou, por exemplo, quem faz pagamento ou transação financeira ou acessa informações oferecidas por site de governo, que também tem uma situação um pouco melhor do que o primeiro nível, mas também está muito aquém do número de usuários. Tem muito menos usuários, tem muito mais usuários de internet do que usuários desse tipo de atividade. Até chegar num nível de mais inclusividade, que a gente vê, por exemplo, nos dois gráficos de baixo, com as mensagens instantâneas, que basicamente são aplicativos do tipo WhatsApp ou o Telegram, e a participação em redes sociais. Vejo que, nesse caso, aumentou o número de usuários, aumentou essas atividades. Então, o azul, ele aumenta ao longo da série, o que mostra que essas atividades são a porta de entrada das pessoas no mundo online. Então, basicamente, a gente pode dizer hoje que se a probabilidade de uma pessoa que está na internet está usando o WhatsApp ou redes de relacionamento, Facebook, Instagram, é muito alta, mas não significa que ele está aproveitando a internet para fazer ensino à distância, para fazer transações financeiras. Então, tem uma desigualdade também com quem faz o que na internet, né? Que tipo de benefício você pode ter. E a gente queria destacar um outro estudo que a gente fez e lançou também no ano passado, que mostra que a gente pensa também que a internet, como ela é virtual, no sentido de que você acessa de qualquer lugar e ela tem esse aspecto intangível, né, de ser uma rede que funciona à distância, mas a gente foi ver como é que essas desigualdades, que a gente já mencionou no caso do Brasil em geral, também se expressam no território das cidades. Então,
mesmo aqui em São Paulo, de onde eu estou falando, eu estou falando de uma área central da cidade, que provavelmente tem um percentual muito alto de conexão à internet, de qualidade da conexão à internet, mas não significa que se eu for na periferia de São Paulo, eu vou ter a mesma condição, tanto de conexão quanto, como a gente já mencionou, de capacidade de uso da rede. Então, esse estudo está disponível no nosso site. A gente seguiu uma metodologia internacional para tentar relacionar. Então, basicamente, o cruzamento que a gente fez nesse estudo foi entender: será que as áreas mais pobres são exatamente as mesmas áreas que menos usam a internet? Ou será que tem diferenças aí que não estão... ou a internet está dissociada, né? Não é explicada pela questão da renda. Então, esse estudo faz essa análise em profundidade, e a gente pega os dados e olha o caso específico da cidade de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo, nesse caso, foi um estudo de caso específico que a gente fez. A gente mostra que, no geral, nos dados mais macro, tanto de infraestrutura, né, da presença de domicílio com uma internet boa ou não, com uma internet acima de uma determinada velocidade, quanto à questão do acesso e quanto à questão do uso, né, a quantidade de atividades realizadas, a gente vê que em todos os casos, na cidade de São Paulo, a diferença entre os domicílios que estão na classe A e B para quem está na classe D e E é bastante pronunciada no período, né? Então, tanto do ponto de vista da infraestrutura, como da capacidade de acesso e de uso. E a gente conseguiu, basicamente, criar uma matriz que compara como é que a exclusão digital se relaciona com a exclusão social. Então, elas são sempre irmãs. Então, a gente sabe pela literatura que, e como a gente já mostrou, que quem tem mais vulnerabilidade social tende a também estar mais fora da internet, do ambiente da internet. Mas qual que era a relação disso na cidade de São Paulo? E a gente passou a olhar isso no território da cidade para tentar entender essas diferenças e para isso a gente fez essa classificação, né, comparando fatores de exclusão digital e social para as 32 subprefeituras da cidade de São Paulo, que é como aqui é dividida administrativamente a cidade. A gente não conseguiu quebrar mais a análise por conta do tamanho da amostra que a gente tinha à disposição, mas o estudo mostra, por exemplo, que o acesso à internet e a sua relação com as questões sociais, na maioria dos casos, reproduz essa relação entre quanto mais excluído socialmente, também mais excluído digitalmente. Então, se a gente olhar no mapa a pontuação que a gente fez, as áreas do centro da cidade, que são tradicionalmente as áreas que são mais ricas e com a população mais escolarizada, elas convergem, sendo a população que também mais usa e se aproveita da internet. E a periferia da cidade, tanto a gente vê pelo mapa, tanto na área sul da cidade, como principalmente na área leste da cidade de São Paulo, que é muito populosa, a gente vê que aumenta aqueles que são mais excluídos, tanto sensualmente quanto digitalmente. Mas isso nem sempre essa convergência é perfeita, e é interessante o estudo porque ele mostra que nem sempre ser pobre significa fazer um uso reduzido da internet e vice-versa. Então, o quadradinho vermelho foca aqui, por exemplo, no caso de Perus, que é uma subprefeitura de São Paulo, que é uma área próxima a uma obra recente do Rodoanel e que é considerada, pelas estatísticas, a área com a maior população jovem da cidade de São Paulo. Essa área, por exemplo, apesar de ter uma taxa de exclusão social muito alta, ela foi considerada uma área muito incluída digitalmente, o que mostra que, às vezes, nem sempre esses dois fatores andam juntos.
E a gente precisa entender que a exclusão digital ela não está solta no nada, né? Ela se expressa, a gente vê por esse mapa, ela se expressa e se mostra muito claramente no território, onde as pessoas realmente vivem e como elas estão se apropriando da rede. Então, caminhando assim para o final desse primeiro espaço para a gente poder conversar, essa trajetória de estudos na área mostra que a brecha de acesso, né, a presença de gente que não usa de jeito nenhum a internet é cada vez menor, então tem um crescimento ao longo dos últimos anos, e principalmente após a entrada do telefone celular. Então, hoje em dia, para quem, por exemplo, a gente mostrou na última pesquisa, para quem está na faixa D e E, 85% da população da faixa de D e E só usa telefone celular, ou seja, não apenas tem o celular, mas não tem nenhum outro, não tem acesso a nenhum outro tipo de dispositivo. Então, mostra como esse dispositivo foi importante para a inclusão, mas também é um limitador. As pesquisas mostram também que a adoção da internet está mais relacionada à presença ou não da internet no domicílio do que nos espaços de trabalho. Então, essa utopia de que todo mundo vai trabalhar em casa não vai se... A gente já vê que não está se refletindo agora durante a pandemia, e há muita limitação nessa análise. Então, para menos da metade da população faz algum uso da internet no cotidiano de trabalho, são ocupações e formas de trabalho que nem tem a internet como perspectiva. Então, os vendedores são todos pessoas que a gente tem muita a tendência a achar que o que a gente está fazendo agora, né, de poder migrar para questões online, é possível fazer para toda a população, mas não é. Nas idades, entre os mais jovens, a penetração já está muito alta, mas a brecha é cada vez maior e mais focalizada nos indivíduos, principalmente idosos, de baixa renda e de baixa escolaridade. E quando a gente olha as atividades, a gente nota que tem mantém-se a presença de uma certa elite digital, né, que são aqueles indivíduos que não só têm acesso, mas são capazes de fazer ações e têm oportunidades mais sofisticadas a partir desse uso, se beneficiam mais do uso da internet. Tem toda uma discussão de como é que as pessoas, especialmente as pessoas que têm poucas habilidades online, como é que elas lidam com conteúdos mais complexos. Então, já mencionei aqui a questão dos serviços públicos, mas toda a agenda de capacidade de analisar uma informação, saber se essa informação é correta. Então, pela primeira vez, a gente está vendo, e há uma percepção grande de quem estuda a área de que as notícias que circulam na internet, ou a forma que as campanhas passaram a utilizar isso está no centro da discussão do Supremo hoje em dia, né, com a questão das fake news. E isso decide eleição. Então, não é uma questão mais lateral, mas a forma como as pessoas lidam com a informação e conseguem manejar esse mundo passa a ser uma questão fundamental para a democracia, para as políticas públicas, para tudo que a gente precisa enfrentar. E também essa ideia de que não basta, quer dizer, todo mundo, a gente vê que todo mundo conectado, usando a internet, usando só o WhatsApp, não é pouco para o que a internet pode oferecer em termos de benefícios. Então, ainda que é fundamental, é louvável que as pessoas estejam conectadas. Hoje em dia, por exemplo, mesmo nas classes baixas, a gente vê a possibilidade de fazer uma chamada de voz com uma pessoa que vive distante ou que está no isolamento por conta da pandemia. É uma possibilidade inimaginável há 10 anos atrás. Ou mesmo a capacidade das pessoas de baixa renda receberem um auxílio em áreas afastadas, através do aplicativo. Quer dizer, é um benefício fundamental, mas a gente tem que estar atento que ele não está disponível para todo mundo, ele não é igualmente distribuído. E para concluir meu tempo, que já está chegando no fim, eu queria compartilhar alguns
um esforço que a gente tem feito nesse momento agora, de pandemia, para oferecer possibilidades de que as políticas públicas se aproveitem desses dados e tomem decisões que ajudem, inclusive, a salvar vidas nesse momento que a gente tem que tomar decisão a partir do que fazer no momento da pandemia. Então, foi criada essa rede de políticas públicas e sociedade a partir da USP, do SEBRAP, do Centro de Estudos de Metrópole, e que está juntando uma série de organizações, inclusive o CETIC-BR e o NIC-BR, que é uma rede de pesquisadores que estão na universidade, mas não só na universidade, tentando produzir informação que seja útil nesse momento, né? O que fazer nesse momento da pandemia e o que pode ajudar a refletir nesse período. Esse site que tem o redepesquisasolidaria.org, tem todas as informações desse grupo, são lançados boletins semanais com informações. Eu estou mencionando, por exemplo, um dos boletins que foi lançado em maio, mostrava exatamente quantas pessoas, quantos milhões de usuários estavam com dificuldade de acessar o aplicativo e poderiam ter problemas com a proteção social do auxílio emergencial. Então, a partir dos dados, a gente consegue estimar aqueles que teriam mais dificuldade de atender a esse recurso, mas não só da parte da internet, como é que, se as pessoas estão ficando em casa ou não, como é que as políticas públicas estão se diferenciando entre os estados, o que um estado está fazendo, o que uma prefeitura está fazendo. Então, é um grande esforço de emergência mesmo, de um esforço bastante solidário de pesquisadores que estão, muitos deles voluntários, para produzir realmente dados que ajudem nesse momento que a gente sabe que é crítico. Então, se vocês quiserem disseminar, acompanhar esses resultados, estão todos disponíveis no site. Eu acho que, para começar, era isso que eu queria trazer e fico à disposição para conversar com vocês sobre o que vocês quiserem, né? Alô, pessoal. Bem, eu agradeço, Fábio, né, sua fala, sua exposição, e fico aqui, né, muito lisonjeado com as informações trazidas. Quer dizer, esse trabalho empírico, né, essa pesquisa, esse seu engajamento, né, certamente favorece toda essa galera, esse pessoal que está aqui né, te ouvindo, para avançar nas suas análises, né, da sociedade, né, de todos os problemas que envolvem aí tudo que você expôs, né? Te parabenizo aqui, muito obrigado mesmo, né? E a riqueza, né, de tudo que você apontou aqui para a gente, né? Muito obrigado mesmo, Fábio. Eu queria saber se tem algum professor que quer comentar alguma coisa, a Tatiane, a Vânia e o Agnaldo. E eu já abro aqui do lado, pessoal, o chat para as questões, né, para as reflexões que vocês possam também fazer, né. Fiquem à vontade a partir de agora. Eu quero fazer uma questão, uma pergunta para o Fábio. Antes de tudo, né, muito obrigada pela sua exposição. Eu gostei demais, são muitos dados, são muitas perguntas, são muitas coisas que a gente quer ver, né? A minha questão, Fábio, é com relação à alfabetização digital. Não sei se é assim que chama. Chamamos assim de uma forma meio informal mesmo, de um jeito informal. No Estado, agora, em março de 2020, o governo do Estado de São Paulo lançou, junto com o currículo, um programa chamado Inova Brasil, e lançou toda uma documentação de orientação para o uso de atividades remotas. Deu isso para os professores da rede, né, para que os professores fizessem uso de todas essas atividades. Eu tenho acompanhado isso de perto, tenho visto alguns vídeos dessas aulas,
que são dadas por professores no ambiente de gravação, muitas delas são, assim, muito ruins. Eu não digo nem por questão do conteúdo, porque nós não, e as nossas devem ser também, que não estamos preparados para isso. Vocês têm algum tipo de estudo, isso já foi feito, isso é inicial, de como é que se dá esse processo de alfabetização? O que as pessoas sabem, né? Elas sabem mexer na internet, elas têm noção do que elas estão fazendo, na área da educação, porque você mandar as crianças fazerem, os professores fazerem, não quer dizer que essas pessoas estão habilitadas a fazer isso. Eu vejo por nós, na universidade, que fomos pegos do dia para a noite para dar aula de forma remota, é um caos, um verdadeiro horror, né? E na rede pública, já estou encerrando, você tem uma discrepância de idade, de habilidades de professores no Brasil inteiro, né? Professores jovens que estão entrando na rede agora, professores mais velhos. E como é que fica isso? Vocês têm algum tipo de análise de dados sobre isso? Obrigada. Obrigado, Vânia, pela pergunta. Sim, a gente tem, nós temos, dentre as pesquisas que eu mencionei, tem uma pesquisa na área específica de educação básica, né, com ensino fundamental e médio, que a gente entrevista diretores, professores, coordenadores pedagógicos e alunos sobre esse uso. A questão do que as pessoas efetivamente sabem fazer é uma questão grande na literatura, não é muito difícil, não tem consenso sobre como medir isso, como afirmar isso categoricamente. O que a gente... tem algumas metodologias que realmente são... você vai lá e aplica testes, né? Mais ou menos como o PISA faz, ou como os outros testes de avaliação, que vão medir se aqueles alunos ou próprios professores sabem efetivar determinadas habilidades, mas são metodologias mais caras, que são difíceis de implementar comparativamente para todo mundo. O que a gente faz são questionários, né, são questionários estruturados para esses públicos, e a gente avalia o que as pessoas fazem, que tipo de atividade é feita ou não online, ou pelo menos que eles reportam que fazem online, e, de certa forma, a partir das atividades, a gente tenta ver se é um uso mais sofisticado ou mais complexo, ou se é um uso mais elementar da rede. Então, a nossa pesquisa, inclusive a nossa pesquisa foi feita antes do processo da pandemia, então a gente não sabe efetivamente como é que está a gente não tem dados ainda sobre o dia a dia do que está acontecendo hoje, agora, nesse momento. Mas o pré-pandemia já mostrava que, do ponto de vista dos professores, apesar da imensa maioria, inclusive na escola pública, usar a internet, ser um usuário muito ativo da internet, apesar isso em todas as faixas de idade, o professor é muito mais consumidor de informação ou de busca de materiais do que efetivamente usa aquilo no cotidiano com os alunos. Então, basicamente, o que a gente vê pelas pesquisas é muito mais o uso para preparar a aula, para conseguir um material a mais, do que efetivamente para que a internet seja parte do ensino-aprendizagem ali do dia a dia. Isso não só por falta de formação, e a questão de formação é um aspecto dos mais importantes, mas também porque nem sempre a infraestrutura da escola permite. Então, tem escola, a gente ainda tem uma parcela importante das escolas no Brasil com uma qualidade de internet que inviabiliza qualquer tipo de uso, ou usar toda a sala em conjunto, ou qualquer uso mais sofisticado. O que o período da pandemia, eu acho que fez foi escancarar isso de forma muito mais evidente. Então, o CETIC até apoiou o governo do estado de São Paulo na criação do plano emergencial para esse momento. A gente mostrou para o governo que uma parte importante das crianças não iam ter computador, não ia ter condições de fazer esse ensino, esse acompanhamento online. Inclusive, foi nesse sentido que o governo optou por
por um modelo que até usa a TV Cultura, usa outras ferramentas para tentar incluir, porque efetivamente a gente não, nós estamos num cenário que uma parte importante dos estudantes não vão ter como acompanhar, e os professores com muita dificuldade de tocar isso nesse momento. Então, assim, os dados sobre conectividade e uso mostram que a dificuldade já vem de antes, né? Não é uma coisa que nasceu agora com a pandemia, mas a pandemia nos parece que escancarou, tornou muito mais óbvio, muito mais evidente essa desigualdade. Não sei se eu respondi toda a sua questão, mas eu acho que é mais ou menos nessa linha. Respondeu sim, obrigada, Fábio. Bom, agora a professora Tatiana queria fazer alguns comentários. Tatiana? Oi, tá dando para me ouvir? Sim, sim. Sim. Na verdade, eu queria agradecer, né? Eu até lembrei que a USP de Ribeirão vem discutindo muito esse problema do acesso das crianças, né? Eu nem sabia que isso já havia sido, que o governo do estado já tinha tido acesso a esse tipo de dado, porque eu, pelo menos, eu só vi uma reportagem na Folha de São Paulo, eu não tinha tido acesso. Então, eu queria até te agradecer, até escrevi enquanto isso para uma amiga minha, falando de você, porque eu acho interessante, eu acho que queria saber que outros lugares esses dados estão publicados para a gente poder compartilhar. Tá, não, os dados estão todos, o CETIC é um centro sem fins lucrativos, né, então a gente faz esses dados, ele não é cobrado, ele é totalmente disponível para a sociedade. O nosso site é o cetic.br, que depois a gente pode compartilhar aí com o grupo. Assim, a questão que precisa um pouco, os dados são todos disponíveis, o que não dá muito para fazer, e depende um pouco de conhecimento estatístico, é quando você quer fazer análises muito mais desagregadas. Então, assim, a gente, em geral, divulga por região, em algumas pesquisas por estado e tal, mas se você quiser olhar, por exemplo, a taxa de conexão em Franca ou em Araraquara, você vai ter dificuldade, você vai ter que fazer alguns tratamentos com os microdados, e aí exige um pouco mais de... Mas, assim, a base para ter um contexto geral para o nível do Brasil está totalmente disponível no nosso site. Obrigada. Agora o professor Aguinaldo. Fábio, primeiramente eu gostaria, de em nome do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, de agradecer muitíssimo pela sua exposição, muito esclarecedora, muito boa, muito densa em termos de informação e de análise. Muito obrigado mesmo. A minha pergunta, Fábio, ela é bem simples, né? Dos primeiros aspectos da sua fala foi o seguinte: a internet, ela se tornou já há algum tempo ponte para outros direitos, para o acesso a outros direitos. E nesse contexto da pandemia, nós nos vimos às voltas com a necessidade de acessar alguns direitos básicos, tanto no que diz respeito ao aspecto social, mas também no que diz respeito à educação básica e à educação superior, mesmo numa situação de improviso, vamos assim dizer. E a minha pergunta fazer o ensino à distância, nesse momento, nesse contexto que nós temos, do ponto de vista econômico-social, é algo realmente concretizável, realizável, ou ele assume apenas um aspecto de um placebo, para utilizar uma linguagem da medicina? É uma pergunta, uma ótima pergunta, uma pergunta que exige
uma reflexão profunda sobre o cenário. Eu acho que, assim, a gente que trabalha com essa agenda vê que, inclusive comparando com o que acontece em outros países, né, e nem estou falando de países só da Europa, mas o próprio Uruguai, o Chile, países que implementaram políticas fortes de tecnologias na educação, é possível desenhar políticas em que a internet e as tecnologias resolvam e melhorem diversos aspectos da educação, seja do ponto de vista do acesso à informação que antes não estava disponível, dependia dos livros físicos, seja a capacidade de conectar a comunidade escolar para mais próximo da escola. A gente tem estudos na área de rendimento escolar, como é que os próprios alunos passam a ser produtores de conteúdo e não só consumidores de livro didático. Então, tem uma agenda importante nessa área, mas, ao mesmo tempo, tem toda a discussão de como a gente sabe que o ensino, a ideia de ensino à distância, simplesmente para substituir o ensino presencial ou para diminuir o custo com os professores, ou ele também é muito perverso no sentido de pode ser usado para um fim que não é um fim da qualidade da educação, mas é um fim friamente de economia de custos e até de piora da qualidade da educação. Então, eu acho que essa agenda de ensino à distância não é uma agenda necessariamente ruim ou boa, depende de como se implementa e para que se implementa. Eu acho que nesse momento não tem muito jeito. Eu acho que isso a gente está dialogando com outros países e num cenário de necessário isolamento, você tem que agir com as ferramentas que você tem. Então, o que a gente tem buscado fazer com esses dados é mostrar como, mesmo nesse cenário, como garantir que a continuidade dos processos educativos, a continuidade que uma parcela fundamental e grande da população não fique para trás. Mas a gente sabe que isso não é possível, não é obtido necessariamente, né? A gente vocês devem ter acompanhado uma grande discussão quanto ao Enem, por exemplo, né? Como é que e sobre o adiamento do Enem, né? Como é que os estudantes muitos deles são usuários de internet, tem até um uso sofisticado da rede, mas não tem a mesma condição que outro de estudar nesse momento. Estão em domicílios que não têm equipamento, que não têm uma qualidade de internet boa. Então, como é que esses indivíduos vão competir em igualdade de condições com os outros que estão estudando em melhores condições? Então, o resumo da história que eu diria, eu acho que assim, eu não acho que a gente tem que ver o ensino à distância nem como panaceia, solução para tudo, e nem como o mal que deve ser abolido, mas eu acho que discutir em que contexto e como ele é implementado é fundamental, porque isso vai impactar totalmente lá o resultado que você vai ter no fim das contas. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, professor Aguinaldo, obrigado, Fábio. Agora é o nosso aluno Wagner que vai fazer as questões aqui. Wagner, tá postos? Sim, estão me escutando? Alô? Sim, escuto também aqui. Tá, professor, doutor Fábio, obrigado pela palestra, gostei muito, muita informação, até para conseguir assimilar de primeira vez, mas foi muito esclarecedora. E dentro da sua palestra, me chamou a atenção 3 pontos. Já escrevi ele aqui de lado, mas eu vou repetir, porque falando me parece mais fácil de entender. Eu vi, nos primeiros gráficos, eu vi que a curva do crescimento de uso do celular foi muito alta, chegando quase à totalidade da população. E a minha pergunta é essa: por que o uso da internet não acompanha essa curva, se a tecnologia hoje de celular, praticamente todos dão acesso à internet? Essa seria, não sei se você quer que eu faça as 3 de uma vez, você pergunta, elas todas estão aqui do lado. Tá, pode ser as 3, que daí eu acompanho aqui.
Tá. A segunda é quais os motivos diminuem a qualidade da internet quando a geografia se aproxima da periferia? Apesar da gente ver bem claro isso nos seus dados, eu não entendi muito bem o que leva a acontecer isso. Se é falta de estrutura, se é falta de interesse das empresas, falta de interesse dos próprios cidadãos, ou se é o baixo poder aquisitivo dessa faixa populacional. E a terceira, me chamou a atenção no gráfico da faixa de uso de internet por idade. Eu vi que a conclusão entre o começo e o final é que aumentou essa relação entre as faixas mais jovens com as faixas mais idosas do uso, aumentou esse espaçamento. Mas me chamou muita atenção, eu não sei se é verdade, eu queria saber se minha interpretação está correta quanto ao gráfico, é que, apesar dessa faixa ter aumentado, o crescimento maior, e me pareceu com muito mais vigor, foi na faixa dos idosos. Isso é correto, essa interpretação que eu fiz daquele gráfico? Obrigado, Wagner. Ótimas perguntas. Eu vou então, pela ordem aqui. Então, assim, o celular que eu mostrei, a curva de crescimento, é a presença de ao menos um celular no domicílio, que não é a mesma coisa de indivíduos que usam ou que possuem telefone celular. Então, você pode ter só um indivíduo usa, o outro não, então são medidas diferentes. Mas, no começo da curva, até 2005, 2008, a gente ainda estava falando de celulares que serviam basicamente para telefonar, que é o que era o core do dispositivo, o principal desse dispositivo nessa época. Então, os smartphones mesmo, que permitem o acesso à internet, só começam a se incrementar mesmo lá a partir de 2011, 2012 para frente. Então, isso... aí essa relação entre ter celular e usar a internet também aí passa a ser um pouco mais próximo. Então, hoje, basicamente, 99% dos que usam a internet usam pelo celular. E aí, uma parcela menor da população consegue usar também por outros dispositivos. Então, o celular passou a ser o smartphone passou a ser o principal acesso. Quando a gente fala das periferias, aí é bastante, é um estudo inovador e que a gente ainda não há muitos estudos nessa área, mas um primeiro fator é o fator de como o mercado de acesso à internet, assim como qualquer mercado, funciona. Então, os locais que têm mais... em que a demanda por serviços de qualidade de banda larga rápida e de mais custo é maior, acaba atraindo os setores do mercado que ofertam essas tecnologias. Então, por isso que nas áreas rurais é muito mais caro, muito mais difícil acessar, em áreas menos populosas. Então, basicamente, o que acontece em geral nessa curva de crescimento é que tem uma hora que o mercado vai até um ponto em que ele consegue ir expandindo a oferta, mas chega uma hora que ou você tem políticas, ou você tem formas alternativas de fazer chegar, ou é muito difícil incluir essa população. Então, e nos casos da periferia, especialmente da periferia de São Paulo, que não é necessariamente um problema de infraestrutura, né? Seria muito trivial conseguir chegar à conexão. Aí o que impacta muito é o fator da renda e o fato de ser uma população que não consegue pagar, não consegue arcar com esse custo. A gente está vendo, inclusive, nesse momento da pandemia, as primeiras pesquisas nessa área, vendo que as pessoas acabam não conseguindo pagar esse serviço e saem da internet durante esse momento, que era justamente o momento que a internet passa a ser ainda mais fundamental. E a terceira pergunta, deixa eu só relembrar aqui. De fato é isso, que o gráfico mostra que a distância, né, pelo menos a distância percentual apesar do crescimento ser para todo mundo e a taxa de crescimento ser de fato grande na faixa dos 60 anos, a distância, né, percentual entre as faixas etárias acabou até aumentando nos últimos anos, o que mostra também
A gente ressaltou também que nesse período de pandemia, a população idosa é uma população possivelmente de risco, que é fundamental que esteja informada, conectada, e que é justamente a população ou seja, que está mais desconectada da rede. E também o fenômeno que, claro, o crescimento vai ser sempre menor entre quem já está conectado. Então, se você pegar nas faixas de jovens e de adolescentes, a conexão já é tão alta que ela tende a permanecer ali próximo do teto. A gente está mostrando que a gente vai mostrar na semana que vem, num outro lançamento, que as crianças de 9 a 17 anos já usam a internet na faixa de 90%. Então, já é um uso que praticamente se universalizou, e você vai ficar tendo que cuidar realmente de faixas e de manchas de exclusão mais específicas, de populações mais concentradas no território. Muito bem, muito obrigado, Wagner, viu? Obrigado aí pelas questões e obrigado, professor Fábio. Antes de passar a palavra agora para o Ricardo, eu queria só lembrar aqui, como, na realidade é uma pergunta, Fábio, como que esse conteúdo, né, essa pesquisa, para a gente acessar isso, é tranquilo? Como é que fica disponível isso, né? É um livro, como é que a gente consegue? Não, tem vários formatos. A gente tem para as pesquisas são anuais, e para cada relatório tem um livro que é publicado com artigos, com tabelas, e que está disponível no nosso site. E para aqueles que quiserem fazer um estudo mais especializado, entrar nas bases de dados e fazer coisas específicas, aí sim tem um protocolo para acessar os microdados, mas as tabelas e os dados agregados estão totalmente disponíveis, seja para consultar alguma tabela ou algum dado específico, ou para ter acesso ao livro integralmente para download no nosso site. Eu posso depois mandar por e-mail o link específico. Ótimo, ótimo. Agora, o Ricardo, você quer fazer a pergunta? Ele escreveu aqui no chat, professor. Se você quiser acompanhar. Acho que pode fazer, Alexandre. Da Edna antes, não tinha, Alexandre? Como, Ricardo? A Edna tinha uma pergunta antes, né? Edna Pacheco. É verdade. É verdade. Ô, Ricardo, segura um pouco aí. Desculpa, professora Edna. Agora é a Edna que tem o... Oi, tá me ouvindo? Oi, Sim, me ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Boa noite ao professor Fábio, parabenizá-lo pelo trabalho, pela exposição. Não, de verdade, ele já respondeu a minha questão primeira, que é como vai se configurar o cenário, né, nas relações de trabalho, na nossa área, principalmente na área da educação, a partir da tecnologia de informação, né, das tecnologias de informação, da internet, enfim. A minha primeira questão é, se não há, na verdade, não é questão, mas pelos dados que ele apresentou, pelo que a gente vive no cotidiano, não há volta, né? A introdução das tecnologias de informação é o nosso futuro. Mas eu me pergunto, e gostaria que o professor comentasse, se a resistência, se devemos resistir a implantação da forma como ela está colocada hoje, como estratégia para garantir a igualdade, na sua fala, principalmente, no resultado dos estudos, a diferença que há, muitas diferenças, né? Inclusive pela condição de classe, expressão de questão social, etc. Então, assim, haverá um momento de resistência ou não é um rolo compressor? Vamos todos ter que nos adaptar imediatamente.
as tecnologias nas relações de trabalho. Obrigada. Obrigado, professora. É uma pergunta boa, mas difícil de responder de forma assim. A gente tem alguns elementos, é uma coisa que a gente vai ver ao longo do tempo. Eu posso focar um pouco mais na questão do trabalho. Então, o primeiro aspecto é esse. A gente, acho que os nossos dados mostram, como eu já mencionei, que há um pouco uma ilusão, e é uma ilusão um pouco da gente que está mais nos setores escolarizados, de que o trabalho já está totalmente na internet, automatizado, mas a gente mostra pelos dados que isso está muito longe de ser a realidade da maioria das ocupações. Então, o uso da internet é feito em casa, para lazer, mas não especificamente para o mundo do trabalho. Então, ainda tem ainda tem um caminho aí para ver como isso vai se orientar. Nos estudos do campo de trabalho, acho que a principal preocupação nesse momento com a questão da tecnologia porque isso não é uma questão nova, né? Sempre que a tecnologia, sempre a tecnologia muda, e não só as tecnologias de agora, mas sempre que você cria uma nova tecnologia, você exclui alguns empregos, cria outros, então há um impacto no mercado de trabalho. Hoje a gente está dialogando muito, por exemplo, com a agenda da inteligência artificial, né? Então, como é que as tecnologias cada vez mais conseguem realizar pequenos, a partir da combinação de dados, realizar trabalhos que às vezes são feitos que em geral são feitos por seres humanos. Por exemplo, filtrar, já tem experiência, por exemplo, de uso de inteligência artificial, inclusive para sentenças no judiciário. Então, como é que filtrar, como é que um juiz pode dar uma decisão a partir dos dados? Isso é super complicado, isso não é trivial e gera uma série de possíveis problemas. Então, no mundo do trabalho, a preocupação que se tem nesse momento é que se cria uma espécie de polarização dos empregos, em que a gente tenha empregos, por um lado, numa ponta, empregos que demandem um conhecimento muito sofisticado e que precisem de profissionais com uma alta formação, uma capacidade de lidar com essas tecnologias, e, ao mesmo tempo, uma massa no outro extremo, uma massa de subempregos ou de empregos que são muito mal remunerados na outra ponta. Então, essa polarização preocupa muito quem estuda na área, e o que é fundamental, o que eu acho particularmente que é fundamental não deixar, e quem pode enfrentar ou resistir a esse papel é justamente a escola, né? Não tem como buscar algum projeto que seja de equalizar isso, ou de mais igualdade, que não envolva a escola e o ensino superior, porque aí é quando você consegue efetivamente incluir nesse mundo. Mas me parece que é um caminho sem volta, que é um caminho que vai ser muito custoso para alguns setores, para algumas áreas, para algumas ocupações, empregos vão ser perdidos, empregos vão ser criados, e cada vez mais uma educação e um tipo de habilidade mais sofisticado vai ser demandado dos profissionais, e que a escola precisa estar preparada para dialogar com isso, e não necessariamente está, né? Então, eu acho que é nesse cenário que a gente vai navegar pelos próximos anos. Ok, obrigado. Bom, retomando aqui agora, então nós temos... Obrigado, professora. O Ricardo, em seguida o Léo, e depois a Andressa. Eu faço aqui uma pergunta a todo mundo, se a gente já pode ir encerrando, né, as inscrições, nós já chegamos aqui a quase 9 horas da noite, se a gente já pode encaminhar desse jeito, podem, né, opinar no chat aqui do lado. Então, o Ricardo, apostos, Ricardo? Acho que sim. Tá dando para ouvir, Alexandre? Sim, fica à vontade, Ricardo. Bem-vindo. Tchau, tchau. Professor Fábio, boa noite, parabéns pela pesquisa, obrigado pela riqueza das suas informações
e dos seus esclarecimentos. A gente, nesse período de pandemia, onde está tendo dificuldades nos últimos 3 meses para tocar o dia a dia dentro da normalidade, para poder trabalhar, fazer as coisas que normalmente fazia, tem acompanhado na mídia internacional, particularmente naquela eletrônica e televisiva, que, sobretudo, na América do Norte e na Europa, tem se enfatizado, nesses últimos meses, a popularização de uma sigla que já não era desconhecida, que é o WFH, o tal do Working from Home, né, como a tradução de uma tendência, agora parece, inevitável, e que, segundo muitos, quase todos, aliás, vai se acelerar inexoravelmente no pós-pandemia, né? E, inclusive, os CEOs de grandes empresas que ainda não adotavam o working from home, nesses países também confirmam a tendência de que haverá uma rápida desmontagem, talvez de alguns poucos meses, 1 ano, pouco mais do que isso, das estruturas internas deles, ou pelo menos de grande parte. Eu me pergunto, diante da precariedade que a gente percebe que tem a nossa internet, mesmo naqueles locais das urbes, aonde a gente diz mora a classe média, a classe média alta, quanto essa tendência ela é uma realidade para o nosso mercado de trabalho, diante dos teus números, diante dos teus dados, Fábio, quando a gente sabe que nós temos uma dificuldade em ter um sinal de internet estável, uma internet efetivamente de difusão ampla, com qualidade que, digamos assim, permita realmente se trabalhar continuamente sem ter indesejadas interrupções. Então, a mim parece que não é um problema só da periferia, não. A mim parece que a gente terá problemas, tanto no setor público quanto no privado, se na nossa realidade de trabalho formos adotar de forma tão difusa, tão disseminada e rápida o trabalhar de casa. O quanto os teus dados subsidiam esse tipo de questionamento, Fábio, por favor. E parabéns pela pesquisa e obrigado por tudo. Obrigado, Ricardo. Enfim, os dados estão mais focados, assim, é difícil estimar quais são os cenários que vão se dar a partir de agora. A gente, como eu falei, tudo que eu mencionei até agora foi coletado, ou foram entrevistas feitas antes de começar a pandemia. Então, a gente ainda não tem informações do que está acontecendo nesse período. As informações que a gente tem de infraestrutura é que a internet teve no Brasil o seu pico de tráfego nesse período recente. A gente pode ver pelos dados do NIC-BR, que especialmente a partir ali do fim de março, quando a maioria das ações de isolamento social foram decretadas, a gente chegou ao maior volume que a internet brasileira já viu trafegar ao mesmo tempo. Então, o que o NIC mostra é que os problemas de infraestrutura, de conexão, também estão concentrados. Então, assim, não foi possível identificar problemas muito relevantes na área sul-sudeste, mas principalmente na área norte e nordeste do país. Essa perda de qualidade, de latência, que é o tempo que demora para a informação sair de um ponto a outro, foi mais prejudicada nesse período de pico. O que eu acho que é importante de diferenciar é que eu acho que os efeitos no mercado de trabalho vão ser concentrados a depender das ocupações. Então, já é possível para empresas mais tecnológicas nos grandes centros falar em um trabalho mais remoto, na necessidade. Nós mesmos aqui estamos trabalhando normalmente todo esse período. Nós, no NIC, estamos trabalhando normalmente durante o período
da pandemia sem prejuízo para a nossa atividade, porque é uma atividade que já está baseada nessa conexão. Mas isso não é a realidade, como eu mostro, para a grande maioria das ocupações. Então, a avaliação assim, que eu poderia dar rapidamente é que esse conceito, essa ideia de que é possível ter um trabalho cada vez mais assim, cada um trabalhando no seu domicílio, ainda está distante para a grande, imensa maioria da população, mas já é uma realidade efetiva em estratos e ocupações específicas do país. Muito bem. Agora eu passo o microfone, né? Passo a palavra ao Leonardo. Léo, tudo bem? Boa noite, professor Alexandre. Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal. Prazer. Eu só queria dizer, e já pedir perdão de antemão, se eu repetir alguma pergunta já feita aqui, ou fazer uma pergunta que não esteja diretamente ligada à discussão desde o começo, porque eu cheguei no final e em várias partes, né, dessa transmissão eu tive cortes, a internet ficou ruim do nada, caiu, voltou. Problemáticas que envolvem a transmissão ao vivo, né, que a gente está vendo muito dentro da própria faculdade. Então, já peço perdão de antemão, Fábio, se eu, né, por algum motivo, cometer esse deslize. Mas minha pergunta, né, levando em consideração a temática de discussão, quando a gente fala de desigualdade digital, você mesmo falou que parece que no mundo de hoje estamos caminhando para um mundo mais digital sempre. Então, é um caminho sem volta. Estamos caminhando cada vez mais com o uso de tecnologias, certo? E eu vejo muito isso no próprio ensino, né? Quando a gente vai falar do ensino, nós percebemos que vários cursos têm se tornado à distância, ou cursos que eram presenciais e parte deles se tornaram à distância, exatamente porque o mundo caminha nessa direção da utilização das tecnologias. A minha pergunta é, você acredita que diante desse futuro tecnológico desigual, nós corremos o risco de criar um ensino maquinal informacional que converta professores, estudantes em meros robôs? E a minha segunda pergunta é uma pergunta um pouco mais profunda. Você acha possível, diante do modelo político, econômico e social que a gente vive, que a gente entre no estado em que não exista desigualdade digital plena? Encerro. Obrigado pelas perguntas, Leonardo, super interessantes. Eu também não teria condições de responder à altura, mas eu acho que sobre essa questão do futuro, eu acho que, assim, pelo contrário, as pesquisas que estão trabalhando com educação, inclusive nos países que avançaram mais com isso, como a Finlândia, por exemplo, elas estão vendo que o papel do professor fica não só... apesar das tecnologias, o papel do professor passa a ser maior até do que era. Então, você precisa... a capacidade de desenvolver esse tipo de habilidade mais sofisticada de literacia digital, como mencionou a Vânia, mas também de capacidade de analisar informações num cenário de informações mais complexo. Hoje a gente tem excesso de informação e não falta, então, nesses cenários, a criação desse tipo de habilidade de soft skills, né, dessas habilidades mais sofisticadas, ela passa a ser fundamental para qualquer país que queira se inserir nesse novo mundo. Assim, se a gente quer construir uma nação nesse novo mundo, a gente vai ter que dialogar com esse tipo de habilidades. Então, mesmo nos setores, nos cenários mais tecnológicos, inclusive no Vale do Silício, onde eles estão, em geral, desenvolvendo as tecnologias que a gente usa, nós estamos falando de gente que está trabalhando com conhecimento, com o ser humano, com informação. Então, essa dicotomia entre que a gente vai virar essa ideia de que a gente vai virar uma sociedade controlada por robôs que nos ensinam, acho que me parece um pouco
não parece o caso, mas sim aqueles que souberem aproveitar esse tipo de tecnologia, esse momento para potencializar um uso mais sofisticado, vão ter vantagens, e os outros vão virar consumidores de produtos que os outros países fazem. Então, nós vamos ter que... A grande preocupação, e voltando para a questão da desigualdade, é que os nossos meninos que poderiam estar, e meninas que poderiam estar programando, criando soluções e entrando nesse mundo, estão ficando para trás, e se a gente comparar, inclusive, com outros países que têm níveis de desigualdade digital melhor. Aqui não é questão... As desigualdades sempre vão existir, e elas não tem como ser equacionadas 100% e eu estou falando, inclusive, as de rendas, de escolaridade, mas a gente se caracteriza no Brasil por um cenário muito extremado. Então, basicamente, a gente está deixando para trás uma parcela importante dos meninos que poderiam estar interferindo nesse novo cenário. Então, acho que é isso que é o mais preocupante. É difícil responder a sua questão, ela não tem uma resposta única, ela vai depender de cada contexto, mas eu não diria que a gente que é possível automatizar a educação, mas sim, cada vez mais nós vamos introduzir ferramentas, inteligência artificial, conteúdos que são digitais, e isso já vem acontecendo, inclusive no Brasil, de forma cada vez mais intensa, mas não substitui o papel humano e a figura do professor nessa mediação. Muito bem, obrigado, Léo. Obrigado, professor Fábio, mais uma vez. Então, agora a Andressa. Andressa, apostos, tudo certo? Sim, professor, estou aqui. Tá bom. Boa noite, professores. Boa noite, Fábio. Primeiramente, quero parabenizá-lo pela pesquisa e a riqueza dos dados, né, apresentados. Eu vou falar aqui de uma questão bem pessoal, vivenciada, e gostaria de saber a sua opinião, partindo dessa pesquisa, e também com um olhar para o futuro, né, essa pesquisa também. Eu cursei mídias na educação da Universidade Federal de Ouro Preto, e simplesmente eu não consigo colocar em uso as ferramentas. Eu trabalho com alunos das classes C, D e E, aqui em Minas Gerais. Há pouquíssimos recursos na escola, muito menos na casa dos alunos, da maioria dos alunos. Também, quando falamos em usar tecnologia, não falamos em usar por usar, né? Como você bem disse. Fazer uso crítico, por exemplo, usar a programação, né? Outro problema são as próprias ferramentas disponibilizadas pelo governo, né? Que não funcionam, diário online, entre outros recursos. Com a pandemia, então, escancarou-se toda essa dificuldade, toda essa desigualdade. Pois vários alunos, falando especificamente da realidade de Minas Gerais, estavam sem material de estudo até essa semana, né, nem ao menos o material impresso. Outros tantos têm apenas um celular em casa a usar para 2, 3 filhos. Também a internet que eles possuem em casa não suportam, né, os inúmeros downloads e uploads que se precisa ser feitos. Então, introduzir a tecnologia ou as melhores tecnologias para quem não consegue fazer uso dela é aumentar a desigualdade. Eu gostaria, então, diante disso, de saber qual que é a sua reflexão com relação aos possíveis caminhos da análise de políticas de acesso à internet, principalmente para essas classes que eu citei, né, menos favorecidas. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Andressa. Muito boa pergunta também. Acho que, não, sem dúvida, acho que os dados mostram, eu tentei apresentar isso ao longo da discussão, de que realmente não temos condições iguais, e na medida em que, quer dizer, se a internet pode ser se a gente
concorda que ela pode ser um instrumento benéfico, que ela pode aprimorar aspectos do ensino, que ela pode gerar mais acesso à informação, e que isso pode ser melhorar a experiência profissional, professor-aluno ao longo do tempo, aqueles que estão fazendo isso estão se distanciando dos que não estão fazendo. Então, a gente sabe que é uma política também, assim como qualquer tecnologia, em implementação de tecnologia, ela tende a ter um efeito colateral de produzir mais desigualdade. Então, isso tem a atenção de todo mundo que está estudando o campo das desigualdades. Então, sem dúvida, acho que você tem razão, não dá para comparar essa expectativa de digitalização do mundo da educação em cenários que você não tem a condição mínima, por um lado, de infraestrutura, né, de dispositivos na casa dos alunos, de conexão, por outro lado, de conteúdos. A gente sabe que os conteúdos ainda estão pouco disponíveis nesse formato, e a formação dos professores, por fim, para lidar com essas tecnologias. Então, eu estou de acordo, não tenho dúvida que tem um efeito que pode ser amplificador de desigualdades, mas, ao mesmo tempo, são as possibilidades que estão dadas nesse momento, e eu acho que o fato disso estar mais escancarado também nos ajuda pós-pandemia, né, e a partir de então voltar a colocar isso na agenda. Então, eu acho que o recado final é que o que a gente teve até hoje, né, a distribuição, como eu disse, do mercado de ampliação da internet foi suficiente até um ponto, mas a gente precisa de um salto nas políticas públicas para fazer isso realmente virar acessível, disponível para todos. Então, para dar esse salto, precisa investimento, precisa coordenação entre os poderes, entre estados, governo federal, estados e municípios. Precisa uma série de fatores que não estão dados no momento, e a pandemia serviu para deixar isso muito mais claro, né, muito mais cristalino, muito mais evidente. Muito bem, Andressa, mais uma vez obrigado, professor Fábio. Todos concordam, então, né, já encaminhando para o nosso final, né, eu queria fazer algumas considerações rápidas e, em seguida, passo a palavra, professor Fábio, para as vossas considerações finais, né, mas eu queria comentar aqui que, quando fui orientado pela professora Laima, né, muitos vão lembrar da professora Laima, a Vânia, o Aguinaldo e outros professores, e ela dizia, falando dessa questão que você abordou também nas falas aí das desigualdades, ela falava sempre nas suas aulas e também nas orientações que teve comigo, que quando você pensava, né, a questão da desigualdade, numa fala rasteira, assim, o fulano tem sabe, antena da Sky, ou antena, né, aquelas antenas grandonas, não sei como é que chama aquilo, e você acusa, ou a pessoa tem uma televisão muito grande, né, acusa aquela pessoa por estar assumindo uma posição que não é a sua e tal. Isso é muito, é um erro, né, porque muitas das vezes, né, a televisão, em dado momento, serviu também com esse afã aí de entreter, de fazer parte desse objeto que foi básico naquela ocasião. E a sua fala diz, vai nesse sentido de trazer a internet, né, trazer a conectividade, tal qual, como você falou, o saneamento, para né, para essa questão essencial na vida das pessoas, né? E, ao mesmo tempo, você coloca uma questão, uma encruzilhada que a gente não consegue realmente disponibilizar isso, né, para todos, né, de uma forma
equitativa, democrática e tal, né? Eu acho que vale a pena pensar nisso também, né? E o quanto que essa questão atropela, né, o analfabetismo, né? Em muitos momentos a gente não consegue dar conta de erradicar, né, o analfabetismo clássico, né, e já vem um outro movimento, né, que é essa questão das tecnologias, e a gente muitas vezes fica perdido também, né, como você falou, essa pandemia, ela trouxe isso à tona de uma forma muito abrupta, de uma forma muito agressiva, talvez, né? Tanto que eu tenho certeza que muitos dos seus dados, Fábio, vai servir para nos amparar nos nossos debates aqui na academia, nas nossas lidas, né, com as atividades que temos à distância e tudo mais. Então, isso, né, isso aqui é um agradecimento especial a todo o conteúdo, toda a sua fala, né? E eu passo a você, né, para as considerações finais. Eu espero que esse contato não termine aqui, né? Espero que a professora Vânia refaça aí muitas em outras oportunidades, outros convites, né? Espero que a gente continue aí nessa estrada desse conhecimento, e compartilhar tudo isso é muito saudável também, e a gente fica grato. Obrigado, professor. Não, foi um prazer, eu gostei muito das perguntas, da interação, da conversa, ainda que seria muito melhor estar aí com vocês presencialmente, não aqui pela internet, mas me parece que essa ideia de um novo normal, né, como é que vai ser a nossa vida aqui para frente, ela vai certamente envolver um mundo mais digitalizado, e eu acho que a gente não pode perder, sim, de perspectiva de que o acesso, o uso da internet tem que ser visto também como um direito, não foi à toa que eu citei a coisa do saneamento, que ainda é um absurdo que não tenha sido resolvido em 2020, né, a gente ainda tem uma parcela importante da população que não tem o acesso mais básico, mas também o acesso à internet passa a ser um direito, um aspecto básico da nossa vida cotidiana e precisa ser tratado dessa forma. Acho que não tem mais como, retomando o que eu falei no começo, acho que não tem mais como fazer política pública em qualquer área, seja de acesso à renda, emprego, saúde, educação, sem tocar em algum aspecto da tecnologia, e isso veio para ficar, a gente precisa tratar isso com clareza, mas eu gostei muito da conversa, fico à disposição, e os dados são todos também disponíveis para estudos, para escrever artigos, para reutilizar. A função realmente é tornar isso cada vez mais evidente e mais útil para vocês que estão aí na ponta trabalhando com as políticas públicas. Obrigado, Fábio, obrigado. Professora Vânia, está à disposição a palavra final para encerrar a nossa noite, o nosso seminário. Não, o Alexandre, pode encerrar, só quero agradecer o Fábio ter se disposto a conversar com a gente, foi super importante as perguntas das pessoas, vai vendo que são tantas dúvidas, tantas coisas que a gente gostaria de discutir, quer saber, estamos empenhados, eu acho que isso é muito positivo, todos, né, e não só entender, mas também tentar achar caminhos, soluções para questões que são fundamentais. Novamente, muito obrigada, Fábio, pelo aceito, né, por você ter vindo, e eu espero que no futuro você possa retornar também. Obrigada, professor Alexandre, a todos os que estão aqui, todos os presentes. É isso. Obrigado, Fábio. Obrigado, gente. Obrigado, Fábio. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, viu? Obrigado por tudo. Obrigado mesmo. Tchau. Obrigado, Fábio. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Muito bom seminário. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Como que você zera arte, cara?